Boa noite, pessoal. Sou a professora Clarice Curso, professora de Química, e hoje eu vou ensinar vocês a realizar um balanceamento redox, que é quando a gente quer balancear uma equação onde está ocorrendo um processo de oxidação e redução. Primeiro passo, pessoal, é a gente determinar o número de oxidação, o NOx, de cada elemento químico que está presente na equação química. Então, aqui, nós vamos ter que encontrar o NOx para todos os elementos químicos que estão aqui presentes, tá? O NOx do cromo a gente não conhece, porque ele tem vários NOx, então o NOx ele pode variar. Dessa forma, a gente vai chamar ele de X. Já o NOx do oxigênio, nós sabemos, é -2. Então, vamos colocar aqui. E agora a gente consegue calcular qual que é o NOx do cromo. Como nós temos dois cromos, nós vamos colocar 2x. Como nós temos 7 oxigênios e o NOx de cada oxigênio é -2, será 7 vezes o -2, que vai dar -14. E tudo isso será igual a -2, que é a carga da molécula. Como essa carga como essa molécula tem uma carga, né, nós temos que igualar isso à carga da molécula. E isolar o valor de x para encontrar o NOx do cromo. Então aqui, 2x será igual a -14 menos 2. Então, x será igual a 14 menos 2 dá 12. E eu vou passar esse 2 dividindo, então x será igual a +6. Então, aqui o NOx do cromo será +6. Mesma coisa que a gente vai fazer aqui. O NOx do hidrogênio nós conhecemos, é +1. Do carbono nós não conhecemos, então a gente vai chamar de x. E do oxigênio é -2. Como a gente tem 2 hidrogênios, vai ser 2 vezes o +1, que vai dar +2. Como nós temos 2 carbonos, vai ser 2 vezes o x, que vai dar 2x. E como nós temos 4 oxigênios, vai ser 4 vezes o -2, que vai dar -8. E tudo isso é igual a 0, já que essa molécula aí não possui carga. Então, agora a gente vai isolar o valor de x, então 2x será igual a -2 mais 8. X será igual a -2 mais 8 é igual a +6. E a gente vai passar esse 2 dividindo. Então, x aqui será igual a +3. Então, aqui o nosso carbono tem NOx igual a +3. O hidrogênio, ele já está com uma carga. Então, sempre quando o elemento ele já está com uma carga sozinho, o NOx dele é a própria carga do íon. Então, aqui vai ser +1. Mesma coisa para o cromo, como ele já está com a carga, o NOx do cromo aqui vai ser a própria carga, que é +3, tá? Então, vamos só escrever aqui em cima para exemplificar. Agora aqui, por causa do carbono, a gente não conhece o NOx do carbono, então nós vamos chamar de x, e o NOx do oxigênio é -2. Como a gente tem um carbono, é 1 vezes x que vai dar x, 2 vezes o -2 vai dar -4, e tudo isso é igual a 0. Então, x aqui é igual a +4. Então, o NOx do nosso carbono é +4. E agora, aqui para a água, o hidrogênio é +1 e o oxigênio é -2. Feito isso, pessoal, agora a gente consegue olhar quem que sofreu variação de NOx quando estava no reagente e foi para os produtos. Essa variação do reagente para o produto é o que vai determinar os coeficientes que a gente vai colocar na nossa equação. Vou apagar essa partezinha aqui da conta, tá? Para não ficar muita coisa, muita informação para vocês. E agora a gente vai determinar. O cromo, ele sofreu uma variação, porque no lado dos reagentes, ele tinha NOx igual a +6. E aqui nos produtos, ele passou para +3. Então, ele sofreu uma redução no seu valor de NOx. O NOx dele reduziu, saiu do +6 e foi para +3. Então, ela está sofrendo um processo de redução. A mesma coisa a gente pode observar aqui o carbono, que também está sofrendo uma mudança no seu NOx. O carbono tinha NOx +3 e foi para o NOx +4. Então, o NOx do carbono ele aumentou. Quando o NOx aumenta, o elemento está sofrendo oxidação. Lembrando, pessoal, que não existe oxidação sem redução e não existe redução sem oxidação. A redução nada mais é do que quando um elemento ganha elétrons, e a oxidação é quando o outro elemento
está doando esses elétrons. Então, para um elemento receber elétrons, o outro tem que doar. Então, sempre vai ter os dois processos, a oxidação e a redução. Feito isso, agora a gente pode montar o nosso quadro. Esse quadro, pessoal, eu coloquei aqui algumas regrinhas para montar ele, tá? Primeira regrinha, o NOx não pode repetir. Então, se o NOx do elemento estiver repetindo em alguma outra molécula, essa molécula não vai poder ir para o quadro. O elemento que possui maior atomicidade vai para o quadro. Se a molécula oxidar duplamente ou reduzir duplamente, obrigatoriamente ela tem que ir para o quadro. Ou se a molécula oxidar e reduzir ao mesmo tempo, ela não vai para o quadro, tá? Então agora a gente vai montar o nosso quadro baseado nessas regrinhas aqui. Primeiro a gente vai fazer o processo de redução. Na redução nós temos CR2O7 e o CR mais 3. Para a gente decidir qual dessas duas aqui que a gente vai trazer aqui para o nosso quadro, a gente vai obedecer essas regrinhas aqui, certo? Com relação ao NOx, não pode repetir, a gente não tem nenhum outro cromo com NOx mais 6. Então, ok. Mas também não temos nenhum outro cromo com NOx mais 3. Então, com relação a isso, tanto faz qual dos dois a gente vai colocar. Porém, a segunda regrinha aqui diz o quê? O elemento que possui a maior atomicidade tem que ir para o quadro. Nesse caso aqui, para essa molécula, nós temos 2 átomos de cobre. Então, a atomicidade para essa molécula, 2 átomos de cromo, desculpa pessoal, não cobre, cromo. Então, para essa molécula, nós temos 2, a atomicidade é igual a 2. Enquanto que para esse daqui, esse íon, a gente tem apenas 1 átomo de cromo. Então, a atomicidade aqui é igual a 1. Dessa forma, o que tem maior atomicidade é o CR2O7. Então, ele a gente vai trazer para o nosso quadro. Agora, a gente vai calcular a variação que ele sofreu. Ele saiu do NOx mais 6 e foi para o NOx mais 3. Então, ele variou 3 unidades. Então, a gente vai colocar aqui 3 unidades. Vezes a atomicidade do átomo aqui na molécula. Como a atomicidade aqui é igual a 2, então a gente vai multiplicar isso por 2 e vai dar 6. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo, porém por reação de oxidação. Para a oxidação, nós temos essa molécula produzindo essa outra molécula. A gente tem que decidir qual das duas a gente vai trazer para o nosso quadro. Novamente, a gente vai obedecer as nossas regrinhas aqui, certo? A primeira regrinha é que o NOx não pode repetir. Aqui nós temos carbono com NOx mais 3. Em nenhum outro lugar nós vamos ter carbono com NOx mais 3. Então, até aí está ok. Aqui nós temos carbono com NOx mais 4. Em nenhum outro lugar da equação a gente tem carbono com NOx mais 4. Então, por enquanto, tanto faz qual das duas eu vou colocar. Porém, quando a gente vem aqui para a segunda regrinha, a gente tem que determinar aquele que possui a maior atomicidade. Nesse caso, essa molécula possui 2 átomos de carbono. Então, a atomicidade aqui é igual a 2. Enquanto que essa daqui possui apenas 1 átomo de carbono. Então, a atomicidade aqui é igual a 1. Desse jeito, a gente vai escolher essa aqui para a gente levar para o nosso quadro, já que é ela que possui a maior atomicidade. E agora a gente vai calcular a variação, tá? O carbono ele saiu do mais 3 e foi para o mais 4. Então, ele variou 1 unidade. Então, a gente vai colocar que a variação é igual a 1. E vamos multiplicar pela atomicidade do átomo que a gente colocou aqui no nosso quadro. Aqui a atomicidade do carbono é igual a 2, então nós vamos multiplicar isso por 2, que vai dar igual a 2 aqui, certo? Agora, o que a gente vai fazer com isso? Esse 2 aqui, gente, é o índice que eu vou colocar antes dessa molécula, o coeficiente que vai vir para cá. E esse 6 é o coeficiente que vai vir antes do H2, C2O4. Então, aqui, eu vou colocar o 6 aqui, certo? Vamos lá, o 6 vem cá. E o 2 vai vir aqui. Feito isso, agora eu posso terminar de balancear a minha equação seguindo a regrinha do macho. Quem lembra qual era a regrinha do macho?
baixo, ela é a ordem com que eu vou balancear essa equação agora. Primeiro eu vou balancear metais, depois ametais, carbonos, hidrogênio e por último o oxigênio. Beleza? Então vamos lá. Aqui, se a gente olhar para essa equação, nós temos um metal, que é o cromo, né? Do lado esquerdo nós temos 4 cromos, que é 2 vezes 2, vai dar 4 átomos de cromo. Então do lado direito a gente precisa ter 4 cromos também. Então vou colocar um 4 aqui. Não temos mais nenhum outro metal, então a gente vai já arriscar aqui, já foi os metais. Agora a gente vai para os ametais. Olhando aqui, nós não temos nenhum ametal, então beleza, a gente vai pular para os ametais. Vamos para o carbono. Carbono, do lado esquerdo nós temos 2 vezes 6, vai dar 12, então nós temos 12 carbonos. Consequentemente a gente precisa ter 12 do lado direito. Para isso, então eu vou colocar um 12 aqui, 12 vezes 1 vai dar 12. Agora, balanceado os carbonos, a gente vai para o hidrogênio. O que acontece agora, pessoal? Quando a gente chega no hidrogênio e a gente observa que a gente possui cargas, né, nessa equação química, existe um método mais fácil de balancear. Em vez de balanceando por tentativa e erro no hidrogênio, a gente primeiro pode balancear as cargas, que isso facilita muito a nossa vida. Então, o que seria isso? Eu vou somar todas as cargas que eu tenho do lado esquerdo e vou somar todas as cargas que eu tenho do lado direito. Então, ó, aqui, percebe que essa molécula tinha uma carga igual a menos 2? Como a gente tem 2 mols dessa molécula, é 2 vezes o menos 2. Então, aqui a gente tem um total de menos 4. Vamos escrever aqui, ó. Menos 4 de carga negativa. Aqui essa molécula é neutra, não possui carga. E aqui a gente tem o hidrogênio com carga positiva. Mas como a gente não balanceou ele ainda, a gente vai deixar ele por enquanto. Vamos lembrar só desse menos 4 que a gente tem do lado esquerdo. Agora a gente vai calcular as cargas que a gente tem do lado direito. O único lugar que a gente tem aqui, íon, é aqui no 4 mols de cromo mais 3. Então a gente tem um total de 4 vezes o mais 3, né? Que vai dar mais 12. Aqui não tem nenhuma carga e aqui não tem nenhuma carga. Então do lado direito nós temos 12 cargas positivas. E do lado esquerdo nós temos 4 cargas negativas. Essas cargas precisam ser iguais do lado direito e do lado esquerdo. Então, para que eu consiga igualar o lado esquerdo com o lado direito, eu vou precisar adicionar quantas cargas positivas aqui, de H+, para eu possuir 12 cargas positivas do lado esquerdo também. Se eu tenho 4 cargas negativas, eu preciso chegar a 12, eu vou ter que adicionar 12 cargas positivas, mais 4 cargas positivas para anular essas 4 negativas. Então, eu vou ter que adicionar um total de 16 cargas, não é? Se eu colocar aqui 16 H+, esses 16 aqui vão anular 4 negativas que eu tenho aqui e vou passar a ter um saldo de 12 cargas positivas do lado esquerdo, igual eu tenho do lado direito, né? E assim fica muito mais fácil agora de balancear o hidrogênio. Então eu sei que eu preciso de ter, então eu já sei a quantidade de hidrogênios que eu tenho do lado esquerdo, né? Vamos somar ela aqui. Aqui a gente não tem, aqui nós temos 2 vezes 6, que vai dar 12, mais esses 16 que eu acabei de colocar. Então eu vou ter um total de 28 hidrogênios, né? Então agora eu posso determinar quantos hidrogênios eu tenho que ter do lado direito. Como eu não tenho nenhum hidrogênio aqui, nenhum aqui, e eu preciso ter 28, eu preciso ver que número eu vou multiplicar por 2, já que a molécula de água tem 2 hidrogênios, para eu ter 28 hidrogênios. E a resposta vai ser então 14, né? 2 vezes 14 vai dar 28. Agora, eu posso apenas conferir o meu oxigênio para ver que está tudo ok e a equação está balanceada. 2 vezes o 7 vai dar 14 mais 4 vezes o 6 vai dar 24. Agora vamos somar isso. Vai dar 8, 38. Então aqui a gente tem 38 oxigênios do lado esquerdo. Vamos contar quantos a gente tem do lado direito, né? Aqui 2 vezes 12 vai dar 24, mais 14 aqui, né? Então, mesma coisa, né, gente? 38 também, do lado direito. Então, igualou os nossos, balanceamos o hidrogênio e o oxigênio. Um jeito muito mais fácil, pelas cargas. Ok? Espero que vocês tenham aprendido. E eu vou postar mais vídeos para vocês de balanceamento redox.